Fala, carioca! Tudo bem? Olha, o Paulinho Medeiros está na área, o Rogerinho Wiltgen também. E aí, rapaziada, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Como que tá a quarentena de vocês? Que bom, compadre. E aí, tá muito frio lá aí em Curitiba? Bacana. Paulinho, não esquece, hein, rapaz. Dia 22 é você, hein? O, o Vilmar. O Vilmar acabou de entrar. É, aqui em São Paulo também tá frio. Vou colocar o Vilmar aqui na parada já. Corbett tá na área. E aí, Tatão, quanto tempo, hein? Salve, salve! Boa noite, tudo bem? E aí, esse frio? Tá frio aí no Rio de Janeiro? Bastante. Pô, aqui em São Paulo também, cara. Pô, o Paulinho Medeiros tá aqui na área. Nem vou sair de casa hoje, tá frio. É, eu também não vou sair de casa hoje não, rapaz. Ué, o Paulinho tá aí Ainda, também? ainda bem que deu um feriado aí nessa semana teve um feriado aí pra gente poder dar uma descansada, né? Verdade. E aí, Gilmar, tudo bem? Tudo certo, como é que tá todo mundo aí? Natália Lana, Paulinho, eita, Thaísa, Olha, a Thaísa tá aí também, bacana. grande Thaísa. Movimentado hoje. Ih, Paulinho tá caindo o vídeo. Tá caindo o vídeo? Põe bombril aí no roteador. Então, Vilmar, fala para mim aqui um pouquinho, uma coisa que eu tenho dúvida aqui. O nosso convidado acho que vai falar bastante disso. É... Qual a tua relação com a direção e com a equipe criativa? Cara, eu procuro que seja da melhor forma possível, assim, que seja o mais amigável possível, porque eu acho assim, um espetáculo enfim, você tem uma história para contar. Eu acho que quando você coloca elementos, seja cenário, figurino, luz, acho que tudo isso tem que estar dentro de um contexto da história que você vai contar. Eu acho que quanto mais diálogo você tiver com a direção e com a equipe criativa, com os seus colegas de trabalho, acho que melhor vai ser conduzido isso. Voltando um pouquinho ao que eu já tinha falado antes, da equipe que eu tenho a honra de já fazer alguns trabalhos aqui no Rio, o Fernando Filber e a Natália Lana, a gente dialoga muito, sabe? Então a Natália coloca, quando ela faz o projeto do cenário, ela me manda, a gente conversa, a gente procura, enfim, dar opinião construtiva, assim, um no trabalho do outro, porque a ideia justamente é que seja um trabalho único, não trabalhos de áreas separadas, né? Então, Te cortar, cara, eu acho que eu tive a oportunidade, aquela história do criador e criatura, né? Eu tive a oportunidade essa semana que passou, a gente fez um especial com o Aurélio, né? E eu tive a oportunidade primeiro, de relembrar coisas que ele havia me ensinado e a oportunidade de trocar uma ideia com ele, porque de qualquer maneira ele foi o cara ele foi minha faculdade de luz, né? Ele foi o cara que me deu um direcionamento e mostrou o que era teatro, na verdade, né? E aproveitando que o Paulinho está aqui, fala um pouco da sua experiência de trabalhar com o Paulinho. cara, isso eu vou falar quando for a vez dele, assim, eu vou falar mais a fundo, mas resumindo, Resumindo, o Paulinho, ele foi, eu acho assim, resumindo, foi o cara que me colocou.
Eu acho que assim, se eu cheguei onde eu cheguei hoje, eu acho que eu devo muito ao Paulinho, sabe? Eu acho que o Paulinho me ensinou muito, eu aprendi muito com o Paulinho, tanto nessa relação de equipe, sabe? A gente tem uma equipe aqui no Rio, da equipe da Artlight, que é uma equipe muito família, sabe? Então, acho que o princípio ele foi ensinando isso, a gente conviver como uma família. E depois do trabalho é você, assim, ser o mais profissional possível. E, enfim, eu aprendi muito com ele nessa, assim, seguindo os passos dele, assim, nessa questão do trabalho, nessa questão de como lidar no dia a dia. E até também aprendi um pouco a cair nesse mundo dos musicais também, né? Porque até então era um mundo novo pra gente. Então a gente pegou muito, a gente fez muito espetáculo musical. Então isso me enriqueceu também, me deu uma puta experiência assim com teatro musical também. Então é isso, resumindo é isso. O Paulinho foi um grande, um profissional assim que eu devo muito a ele, sabe? Eu acho que me ensinou muito e, enfim, continua ensinando, né? Você Trabalhei citou. como assistente dele há 12 anos, eu acho. Bom, continuo ainda, agora não estou mais presente também, porque também com essa bagunça toda e também estou fazendo meus trabalhos, criando as minhas luzes, então às vezes eu não consigo estar muito presente com ele, mas sempre que eu posso, a gente está muito ligado ainda. Você se inspira nele, cara? Tipo, Muito. o que em algum momento, de repente, o que Paulinho faria nessa situação? Ou como ele levaria isso? Para que lugar, né? Ele iria, assim? Você se inspira É, nele? eu não vou dizer que assim, eu às vezes me coloco assim, o que o Paulinho faria, mas tem muita coisa assim que eu já me inspirei até em efeitos de luz, sabe? Em como usar determinado equipamento em determinada situação, sabe? Como você se virar com pouco equipamento, quando você tem pouco equipamento, como você se virar quando você tem muito equipamento. Então, assim, eu acho que eu me inspiro muito dele dessa forma, assim, sabe? De como, vou dizer assim, não procurar, porque assim, acho que cada um tem a sua forma de trabalho, né? E são situações diferentes, mas com certeza, assim, porque as montagens, enfim, todos os trabalhos que a gente fez junto, eu acho que isso é uma bagagem que a gente carrega com a gente. Então, são experiências que mais cedo ou mais tarde você vai acabar abrindo essa bagagem aí, vai dando uma fuçada e vai te salvando em muita coisa, né? Você sabe que é legal essa relação, né, cara, de ter hoje as pessoas nas quais a gente se inspira ou a gente trabalhou e que de uma forma muito nobre nos deram uma direção, né? E é legal ter Ah, esse bate-papo com essas pessoas que estão na live e tal e que vão participar da live, porque eu estava pensando, né, esses dias que essas lives eu acabei achando uma forma caseira de salvá-las, então elas vão ficar registradas, já estou subindo para o YouTube, e elas são as histórias vivas da luz no Brasil, né? Eu acho que algum tempo, daqui a pouco, mais tarde, enfim, esses registros vão estar aí e podem ser uma pequena contribuição para alguma coisa ligada à história, à nossa história da luz, né? aham. Meu áudio O tá Paulinho baixo. tem uma situação. Oi, fala. Não, estão falando que meu áudio tá baixo. Eu tô no celular, eu não sei como resolver, não. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Meio baixo, mas tô te ouvindo. Entendi. Tem algum técnico de áudio por aí? Então, olha só, vamos colocar o nosso convidado na área? Bom, eu só queria dar um recadinho, assim, eu vou passar um pouquinho por cima de você e do Luiz Nobre do Carioca, mas já dar uma prévia de uma ideia que a gente está tendo aí, de repente já como forma de divulgação, que a gente está com a ideia de expandir e de fazer um canal voltado a toda a galera de luz do Brasil, assim, técnicos, operadores, iluminadores, a gente tentar unificar ao máximo isso e a gente fazer um canal onde é que possa haver debates, onde é que possa haver conversas, todo mundo colocar as suas realidades, seja de cidade grande, seja do interior, a gente tentar levar um pouco de conhecimento e levar acesso para as pessoas
mais afastadas, assim, que de repente não tem interesse na luz, só que às vezes não sabe nem por onde começar, não sabe aonde procurar, aonde pesquisar. Então a gente quer unificar isso e quer dar voz também para todo mundo, sabe? Independente da sua categoria, seja operador, seja técnico, eliminador, a gente quer, enfim, tentar agora nessa quarentena fazer com que as pessoas tenham mais acesso à informação, né? Porque a gente está vendo que tem muitas empresas, muitos fabricantes que estão disponibilizando cursos que antes eram pagos e muita gente não tinha acesso a isso e agora está sendo de graça. Muita gente não sabe disso, não sabe aonde procurar. Então a gente quer tentar expandir isso para que todo mundo tenha acesso a isso. Então logo, logo a gente vai E se tudo vai der estar com certo, isso aí. e se tudo der certo, a gente estreia na quinta-feira, né? Se Deus quiser, ao vivo e a cores. É isso aí, Então meu tá, irmão. então, Rogerinho, pô, obrigado, meu velho, por ter aceito o convite. Pô, quando eu falei com ele, convidando, ele ficou amarradão, assim, ficou... Enfim, o Rogerinho é um parceiro também, assim como o Paulinho, me espelho muito no trabalho dele, é um grande amigo, é um cara que toda vez que eu peço um help, ele sempre me socorre, seja 4 horas da manhã, seja às 6 da manhã, seja meio-dia, ele sempre dá um jeitinho de tá junto, assim. Enfim, trabalhar com ele também é uma grande experiência, o cara é incrível também, tem muita história. Rogerinho, obrigado, meu velho. Muito carinho por ti, tu sabe disso. Beijo, gente. Então é Beijo para isso, todo meu mundo irmão. aí. Beijão. Aproveitem aí. Beijão. Vou colocar o Viltig na área. Beleza. Vai lá, viu, Tiguem? Valeu, gente. Valeu. Entrei? Opa! Ah, Grande como Rogério estamos? Gay. Porra, que coisa gostosa isso, cara. Você não sabe há quanto tempo eu tô sentindo falta de bater papo sobre luz com as pessoas. Eu confesso que eu comecei muito cedo, a vida inteira eu trabalhei incessantemente, desesperadoramente. De repente abriu esse vácuo e sabe quando você diz assim, cara, cadê meus amigos? Eu não consigo estar com meus amigos, com as pessoas que eu gosto, não consigo falar sobre luz. Então, porra, cara, grande ideia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos, queridos. Tô gato, Ô, cortei o cabelo, Paulinho. Viltig, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que você foi muito generoso em poder estar com a gente aqui, disponibilizar esse seu tempo. E essa ideia, na verdade, ela começou como de repente, uma brincadeira. Eu falei, foi no primeiro sábado de quarentena, falei, vamos fazer isso. Eu chamei o Vilmar, chamei os amigos e fizemos. E aí a gente foi vendo que isso criou um corpo e que poderia se tornar uma voz nesse momento tão difícil. E eu estou classificando isso como as histórias vivas da iluminação no Brasil. Nossa, pesou agora. E de qualquer maneira, a gente já fez algumas lives, eu acabei perdendo e achei uma maneira caseira de conseguir manter isso para a vida. Então, é uma honra para mim ter você aqui. E, na verdade, assim, esse bate-papo, muita gente que entra, muita gente que vem, a gente tem muita gente da nova geração aqui, né? E as pessoas precisam saber, precisam conhecer você, precisam entender quem é você. Então, a ideia aqui é você falar, cara, como você começou, quais foram as suas inspirações, o que você pode falar de fundamento da luz, o que é um fundamento da luz para você, o seu método de trabalho, o que você usa na sua concepção de luz, contar a tua história, com quem você trabalhou, enfim. Você está aberto aí para falar o que você quiser, dar o seu recado, enfim, agora é com você, cara. Tá, vamos por partes. Você vai me perguntando uma coisa de cada vez, porque Então tá, o então meu vamos forte não é o começar. mesmo do Aurélio, que é falar bem pra cacete. Aliás, porra, sensacional saber que esse vídeo do Aurélio tá. Eu não pude estar assistindo ao vivo. E eu quero muito ver, porque eu acho Eu um te cara mandei, incrível, eu, isso eu é te mandei, óbvio, né? eu te mandei as 3 partes dos vídeos. Ricardo Fuji entrou aqui, cara. Não acredito.
Porra, muita gente legal. Morrendo de saudade de todo mundo. Honestamente, morrendo de saudade. E que ano que você começou? Com quem você começou? Quem te inspirou? Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu me considero assim totalmente fora da curva dos iluminadores aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, pelo menos que eu conheço. Todo mundo foi meio Jorginho inventou essa coisa e veio um sendo assistente do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. E eu acho que o meu caminho foi meio assim, meio fora desse negócio. Eu era uma criança esquisita, que eu gostava de muitas coisas, eu era muito novinho, eu gostava de ver LEDs acendendo, mexer com eletrônica, eu sempre gostei. E aí um dia eu tenho duas irmãs que eram atrizes, uma ainda é, está fazendo mais teoria do teatro do que qualquer coisa, mas enfim. Eu estava no almoço de família, eu tinha 12 anos, e estava no almoço de família num sábado, e o operador de luz não iria mais fazer. E que era Roberto Bom Tempo, diretor agora. Ele era o cara que operava a luz no espetáculo, e era um espetáculo infantil, evidente, coisa, na época era uma coisa tosquérrima, né? A luz era uma coisa que estava começando, engatinhando para burro. Já se vão, sei lá, o quê? Quase 40 anos. Aí eu tinha 12 anos, estava no almoço, a minha irmã olhou para mim e disse: você gosta de mexer com essas coisas, você vai lá operar a luz. E criança, bicho, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Você acha que ok, tudo bem, tudo fecha, vamos lá, vai experimentar. E foi assim, a primeira vez que eu entrei num teatro foi para operar a luz. Bem, foi óbvio que o meu talento se mostrou natural, né? O diretor entrou e disse assim: isso aqui acende aquilo, aqui acende lá, o ator vai entrar por aqui, vai sair por lá, você acende lá, beleza, vamos lá. O ator entrou ali, eu acendi, pá, a luz do outro lado. Claro, foi uma cagada, uma merda horrorosa, mas assim, vamos lá. Me ajeitei, comecei a entender onde ligava o quê. Deve ter sido uma coisa horrorosa, óbvio que eu não lembro, mas teve uma segunda sessão, a segunda sessão foi melhor. A mão de obra gratuita, disseram para mim: vem amanhã, opera aí amanhã também, que não tem mais ninguém, eu operei amanhã, volta semana que vem. E aí uma peça levou a outra, eu fui aprendendo assim. Eu nunca fui assistente de ninguém, na verdade fui assistente depois de Ricardo Fuji tá aí, que não me deixa mentir, mas o meu começo foi assim, eu não acordei um dia e disse: porra, eu quero ser iluminador. De repente, quando você vê, você está apaixonado por aquele negócio e aí é isso. Eu amo fazer isso. Quando você vê, uau, cara, o que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? É mágico, né? A luz é uma coisa muito sedutora. Mas então, comecei a trabalhando e fui meio sem autodidata nesse sentido. Assim, teve uns grandes mudanças na minha história, assim. Primeira, depois de um tempo, acabei ficando. Depois de um tempo, tinha 14 anos, eu fiquei como técnico responsável do Planetário da Gávea. Na época chamava Teatro Bertolt Brecht. E era um palco italiano. A primeira luz que eu operei no Rio, quando eu fui trabalhar com o Aurélio, foi no Planetário. Porra, incrível. E era palco italiano ainda? Era palco italiano ainda. Então, muito bem. Aí fiquei lá um tempo e naquela época, o quê? Tinha 14 para 15 anos, alguma coisa assim, adolescência. E qual era o barato da vida? Era fumar bagulho e botar as coisas no palco, porque o que acontecia? Era um palco muito baixinho e você conseguia afinar os refletores todos com a sua mão, você não precisava de escadas, você fazia tudo sozinho. Era eu, tinha entre latas de leite ninho com lâmpadas dentro e gelatina, papel celofane na boca, tinha também, sei lá, talvez 6, 8 PC do Giancarlo de 500, que era uma coisa maravilhosa. Então, eu passava as tardes lá, fumando bagulho e botando refletor em cima de cadeira para olhar. Que legal, essa cor com essa aqui dá essa coisa. Esse foi um dos momentos. Depois, muitos anos depois, teve um outro gap muito grande e esse Ricardo Fuji vai se lembrar, eu acho. Depois fui trabalhar na Iris, que era uma firma de iluminação, montava luz. Eu fui para a Globo. Synchrolite, né? Exato. Depois, Synchrolite foi 20 anos depois, 15 anos. Era toscão, na época que eles fizeram o primeiro Rock in Rio. E comecei a trabalhar lá e fui para a Globo montar. Eu era técnico, montava um programa que chamava Globo de Ouro.
uma coisa... Tinha o Chacrinha, tinha o Globo de Ouro, a gente montava esses programas. E lá eu conheci o Peter. E o Peter Gasper. Peter Gasper. Sim. Que aí foi um outro gap, um outro salto quântico na minha vida. Porque o que acontece? Estava eu um dia, o Ricardo Fuji era o assistente dele oficial. E eu participava dos trabalhos, fazia muita coisa junto, mas o Fuji era o assistente dele. Estávamos nós três conversando na mesa, no almoço, no meio de uma montagem. E aí o Fuji puxou o assunto e disse: aí, Peter, porra, e aí, fala pra gente sobre fisiologia do olho, como é que o olho lê a luz, como é que isso funciona fisiologicamente. Ele começou a descrever como é que a nossa retina lê, os cones, os bastonetes, os cones vêm em cor, os cones vêm em preto e branco, os bastonetes são em tríades, RGB, cada um lê uma cor. Então, e aí, eu que já tinha lá meus 16, 17 anos, já tinha 5 anos de iluminação, já sabia fazer uma geral bem, me achava já, cara, eu já sei fazer luz. E de repente eu olhei para aquela porra e disse: meu Deus do céu, cara, eu não sei nada. Absolutamente nada. Aquilo foi um choque para mim, assim, e disse: uau! Não é só isso. A luz é uma coisa. Luz não é luz de teatro, luz não é luz de balé, luz não é luz de show, luz não é luz de televisão. Luz é o que a gente percebe, né? Então, aquilo foi um choque para mim e mudou muita coisa na minha cabeça naquela época. O Fuji roubou até um livro uma vez lá do Peter e me deu. Eu tenho esse livro até hoje, nunca devolvi. O Peter tinha 2, tudo bem. Eu não me lembro, era um livro em inglês, mas sei lá, Arts and Crafts do teatro, ou qualquer coisa que o valha. Muito bem, isso foi anos e anos e anos assim. Levou mais um tempo, passou-se um tempo, apareceu um curso em Londres de iluminadores, o British Council, que era o Conselho Britânico de Artes, montou um curso que eles queriam um iluminador de cada país para formar uma turma e estudar Theatre Lighting, iluminação de teatro, arte e tecnologia. Pô, legal. Me inscrevi nesse negócio, me chamaram para uma entrevista, eu fui selecionado. E isso foi uma coisa muito legal na minha vida, porque foi um curso que todos aqueles caras que fizeram Fantasma da Ópera, Les Misérables, todos os grandes iluminadores da época do West End, Broadway, essas coisas, a gente ia na noite assistir o espetáculo. Então você ia de noite assistir o Fantasma da Ópera. E no dia seguinte você tinha uma palestra com o iluminador que tinha feito aquela coisa. Então, sabe, e muita gente de muitos países diferentes, aquilo também foi um gap enorme. Agora, óbvio e evidente, eu aprendi luz observando. Então, eu posso dizer que eu não fui assistente do Aurélio, mas o Aurélio me ensinou muita coisa. Eu posso dizer que eu não fui assistente do Jorginho, ou do Neném, ou do Paulinho, mas todos me ensinaram muita coisa, mesmo depois de eu já ser iluminador. E uma hoje, coisa que... né? Hã? Até hoje nos ensinam alguma coisa, né? Exato, é isso. Eu vou chegar nesse ponto que é justamente o que eu acho, assim. E tem uma coisa que a gente não falou até agora aqui. Eu aprendi muita coisa com meus técnicos e com os meus assistentes. Eu acho que a grande inteligência minha foi perceber que todas as pessoas têm coisas que sabem melhor do que a gente. Então, o que eu aprendi com meus técnicos ao longo desses anos, meus assistentes, tá aí o Wagner, que eu vi que está aí, Romiro, as pessoas com quem eu trabalhei sempre me ensinaram coisas. Eu sempre tive a inteligência de ter a mente aberta para dizer: eu não sei nada. Eu acho que esse foi aquele choque que o Peter me deu naquela época, reverbera até hoje na minha cabeça. Assim, eu não sei nada. E isso foi muito construtivo na minha... Vou citar uma do Paulinho, que é óbvio que ele não deve saber, mas uma das coisas que eu notei, há milhões de anos atrás, eu fui assistir um espetáculo dele e olhei para o teto e ele tinha um contraluz branco. Contraluz branco, a coisa mais idiota do mundo. Só que ele fez uma composição... Você lembra o nome do espetáculo? Não, claro que não. Minha memória é uma droga, cara. Minha memória é totalmente aleatória. Todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho memória nenhuma. Mas eu olhei para o teto e era um contrabranco. Só que ele fez um formato do contraluz que era assim: lá na última vara era um refletor,
pouco mais à frente eram 2, depois 3, 4, e formava um triângulo lindíssimo. E foi uma das coisas assim que me lembro de ter pensado na época, quão importante é a distribuição dos refletores lá em cima, porque isso também é uma coisa estética. Não é só a luz que chega lá embaixo. Isso é fundamental, porque é uma parte cenográfica da coisa. Como eles estavam à vista, eram os refletores que a gente olhava e dizia, meu Deus do céu, legal, pô. Então, a gente vai pensando uma coisa de cada pessoa. A gente vai pensando uma coisa de cada quadro que você vê no museu. Você vai ver, olha para um Caravaggio. Você diz, porra, cara, a luz vem de lá. Nossa, cacete, olha, ainda tem uma coisinha aqui. Então, eu acho que esse aprendizado é sempre eterno. E, sim, uma coisa que não se falou e que eu acho, eu quero reforçar, o quanto eu aprendi com os técnicos que sempre me foram muito queridos nesse sentido, assim, eu sempre tive muita boa vontade com relação às pessoas com as quais eu trabalhei e generosidade dessas pessoas para me ensinarem as coisas. Então, hoje em dia, eu também quero, sempre que possível, retribuir essa generosidade. Com o Vilmar, querido Vilmar, falou aí, qualquer hora me liga que eu vou ajudar. Claro, porque eu fui ajudado a minha vida inteira. Eu acho que isso é uma questão. E eu ouvi você falar uma outra coisa que eu achei muito interessante. Assim, a gente não tem rivais ou adversários ou concorrentes. Não, em arte a gente não tem como fazer isso, porque como é que você vai dizer que um trabalho artístico é melhor que o outro, ou esse é mais importante que esse? A gente não tem como avaliar isso, né? Então a gente não tem como ser a concorrente de ninguém. E eu acho isso muito legal, assim, eu fico feliz por isso, por trabalhar no meio assim, onde as pessoas saem de casa não para ganhar dinheiro e não só para todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a gente sai de casa para modificar o mundo um pouquinho, né? Para modificar as pessoas, fazer as pessoas pensarem, falar o que precisa ser falado, né? Mostrar o que precisa ser mostrado. E todos nós fazemos isso, então acho que a gente está no mesmo time sempre, né? Não, com certeza. Eu acho que é, na verdade foi o ano passado eu ganhei o prêmio Bibi Ferreira aqui em São Paulo e eu subi no porque assim eu fui pro prêmio sem nenhuma pretensão de que eu ganharia ou não e também se não ganhasse estava tudo certo e como fui pro Shell agora e não ganhei, tá tudo bem. Na verdade eu acho que é isso que e aí no microfone quando eu ganhei eu estava concorrendo com o Fran Barros aqui em São Paulo e com o Caetano Vilela, né? Uhum. E aí A gente deve ter concorrido junto no Bibi ano passado em São Paulo. é, Eu concorri pelo Bibi o musical. sim. Mas eu estava na categoria teatro e você na categoria musical. Tem diferença nesse prêmio. Na verdade, o ano passado que eles abriram para teatro, porque ele era um prêmio só para musicais. Entendi. Quando eu subi no microfone para falar lá meus 30 segundos, além de agradecer, óbvio, né, ao meu assistente, a equipe que trabalhou comigo e tal, eu senti que eu tinha que falar e agradecer aos amigos que estavam concorrendo comigo ali, né? E foi quando eu falei que eu não tenho concorrente, eu tenho colegas e amigos de profissão. E quando a gente. E eu resolvi falar isso porque muitos produtores aqui em São Paulo falam, né? O teu concorrente, então não tem concorrência. Não existe isso. Mas não tem, Eu não estava existe com a Ana Luzia, querida, num desses prêmios agora, antes de O Mundo Parar. E, e eu estava justamente conversando isso com ela. Como se pode avaliar um trabalho artístico é melhor que o outro? Isso não existe, é não impossível. tem como. Então, ok, talvez o meu trabalho nesse momento tenha mexido mais, ou o conjunto do espetáculo, que isso que também faz uma diferença brutal. Eu lembro o primeiro Shell que eu concorri, há, sei lá, 30 anos atrás, modéstia à parte, eu achava a luz foda, era uma luz foda. Achava incrível. Sabe, poucas as vezes na vida, eu não sei se acontece com vocês, mas poucas vezes na vida você consegue fazer um espetáculo onde você trabalha assim. Ok, cena 1, olhei a cena. Essa cena eu quero uma pincelada aqui, um elipso aqui. Eu quero um refletorzinho aqui e só um bafinho daqui. Ok, perfeito. Essa é a minha cena 1. Cena 2, outros refletores. Essa cena eu quero exatamente esse refletor e onde caiba isso tudo, tanto no orçamento quanto no teto do teatro. Né? Que às vezes Exato. a gente não tem limitação, mas tem limitação física. Mas onde cada cena você possa pintar ela
com um refletor para ela, é só para isso. Eu não tenho uma geral que eu vou aproveitar para todos, ou foco esquerda, centro-direita, que a gente aproveita para todos, Na porque não tem verdade, jeito. na Hã? verdade, esse é meu sonho de consumo, né? Pois é, eu consegui, em alguns momentos na vida, ter um espetáculo assim, espetáculos assim. E esse foi o primeiro que eu consegui fazer assim. E era uma luz muito bonita, eu gostava muito. Assim, o Paulinho até foi muito gentil na época, disse, Rogério, sua luz era extraordinária. E eu gostava, assim, não por mérito meu, assim, o importante é o trabalho. Eu acho que a pessoa não é importante. Para mim, eu não me considero uma pessoa importante, eu considero o meu trabalho uma coisa importante. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Mas Paulinho foi muito gentil naquela época, eu me lembro disso. Mas anos depois eu encontrei com amigos que eram jurados naquela época do Prêmio Shell e que me disseram, Rogério, olha só, sua luz era extraordinária, mas o espetáculo era horrível. Não tinha como dar prêmio nenhum para esse espetáculo. Então, o que eu quero dizer é que é um conjunto de fatores, né? Assim, minha luz não é melhor do que a de ninguém. Talvez ela tenha tocado mais porque dentro de um contexto ela funcionou bem pra cacete e o espetáculo também era legal, tudo deu certo e disse, pô, aquilo mexeu mais com os jurados dessa vez, nesse momento. Mas é isso, não existe melhor, pior. É, o que eu acho é que o prêmio ele é um reconhecimento momentâneo sobre aquela determinada obra. Exato. Isso Às não vezes, quer sobre dizer uma que carreira, eu já vi gente ganhar por conta da carreira merecidíssima. É, sim, claro, sim, sim. Mas isso também não quer dizer que, puta, eu fui de cada prêmio, você foi, o Paulinho foi, que isso leve numa consciência de que somos os melhores. Não tem essa conversa, né, cara? não existe isso, não existe isso. Não existe isso, né? Fala para mim uma coisa aqui. Quanto tempo você ficou na Globo? Lá com o E, Peter? olha só, não fiquei muito tempo, assim, quer dizer, com o Peter eu fiquei algum tempo. Globo de Ouro ele fazia, ele fez algumas Xuxas, mas eu fiquei muito tempo lá como programador de Moving Lights. Tinha começado a surgir os Intelabins e não sei o quê, e, no Teatro Fênix. E eu fiquei como programador da Faustão, blá, blá, blá. Em determinado momento, a, a Marlene Matos, que era a diretora da Xuxa, disse: Eu quero você só no meu programa, porque eu quero que minha luz seja diferenciada. Ok, beleza. Então você vai ter que me pagar os outros todos os programas que eu não vou deixar de fazer. E ela topou, e aí eu fiquei mais, sei lá, mais 10 anos, mas assim, na verdade, foi uma questão. O André Camelo tá falando que aprendeu muito com você. Nossa, Camelo, você é um cara que eu amo de paixão. Você é um cara de caráter, eu sou seu fã, você sabe disso. Há muitos anos que a gente não se vê, mas eu lembro quando você começou, você tinha um diferencial, você tinha um caráter diferencial. Ali é um ambiente um pouco complicado, era um ambiente muito complicado. Ó, o Paulinho Lebrão tá na área. Uou! Fala, Paulinho. Também aprendi muito com esse cara. Nossa Senhora. E você acabou fazendo também você fez um bom tempo a turnê da Xuxa, né? Ou não? Sim, fazia O show da também. Xuxa, né? Sim, fiz um bom tempo, mais pro final dela. E há pouco tempo fiz também, ela fez, foi sensacional. Até vou contar um pedaço disso. O que acontece? A gente tem uma festa que chama-se o Chá da Alice. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma festa basicamente de LS, enorme. Blá. Muito bem. O Pablo Falcão, que é o diretor dessa festa da Alice, resolveu fazer o Chá da Xuxa. E aí resgatou aquele show da Xuxa, agora há pouco tempo, sei lá, deve ter 1 ano, 2 anos. E só que à meia-noite, no meio de uma festa GLS, e foi das coisas mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Porque o que acontece? Ah, o público gritava por ela. Sabe aquelas crianças que eram fãs da Xuxa, independente do que seja a Xuxa, enfim, mas que eram fãs da Xuxa, mas que não podiam dizer que eram fãs da Xuxa, porque era coisa de viadinho, era coisa de. Então, esses caras, essas pessoas cresceram e são donas dos seus próprios narizes e agora puderam dizer: eu sou fã da Xuxa mesmo e tal. Então, a nave descia. Isso leve numa consciência de que somos os melhores. Não tem essa conversa, né, cara? Não existe isso, não existe isso. Não existe isso, né?
Fala para mim uma coisa aqui. Quanto tempo você ficou na Globo? Lá com o E, Peter? olha só, não fiquei muito tempo, assim, quer dizer, com o Peter eu fiquei algum tempo. Globo de Ouro ele fazia, ele fez algumas Xuxas, mas eu fiquei muito tempo lá como programador de Moving Lights. Tinha começado a surgir os Intelabins e não sei o quê, e, no Teatro Fênix. E eu fiquei como programador da Faustão, blá, blá, blá. Em determinado momento, a Marlene Matos, que era a diretora da Xuxa, disse: eu quero você só no meu programa, porque eu quero que minha luz seja diferenciada. Ok, beleza, então você vai ter que me pagar os outros todos os programas que eu não vou deixar de fazer. E ela topou, e aí eu fiquei mais, sei lá, mais 10 anos, mas assim, na verdade, foi uma questão. O André Camelo tá falando que aprendeu muito com você. Nossa, Camilo, você é um cara que eu amo de paixão. Você é um cara de caráter, eu sou seu fã. Você sabe disso. Há muitos anos que a gente não se vê, mas eu lembro quando você começou, você tinha um diferencial, você tinha um caráter diferencial. Ali é um ambiente um pouco complicado. Era um ambiente muito complicado. Ó, o Paulinho Lebrão tá na área. Uou! Fala, Paulinho. Também aprendi muito com esse cara. Nossa Senhora. E você acabou fazendo também Você fez um bom tempo a turnê da Xuxa, né? Ou não? Sim, fazia O show da também. Xuxa, né? Sim, fiz um bom tempo, mais pro final dela. E há pouco tempo fiz também, ela fez, foi sensacional. Até vou contar um pedaço disso. O que acontece? A gente tem uma festa que chama-se o Chá da Alice. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É uma festa basicamente de LS, enorme, blá, blá. Muito bem. O Pablo Falcão, que é o diretor dessa festa da Alice, resolveu fazer o Chá da Xuxa. E aí resgatou aquele show da Xuxa, agora há pouco tempo, sei lá, deve ter 1 ano, 2 anos. E só que à meia-noite, no meio de uma festa GLS, e foi das coisas mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Porque o que acontece? O público gritava por ela. Sabe aquelas crianças que eram fãs da Xuxa, independente do que seja a Xuxa, enfim, mas que eram fãs da Xuxa, mas que não podiam dizer que eram fãs da Xuxa, porque era coisa de viadinho, era coisa de. Então, esses caras, essas pessoas cresceram e são donas dos seus próprios narizes e agora puderam dizer: eu sou fã da Xuxa mesmo e tal. Então, a nave descia, e tudo, nave descendo, moving pra cacete, e era uma coisa extraordinária. O Vivo Rio balançava, aquele concreto em cima da parede. Chegou um momento que a gente disse: vamos parar um pouquinho, porque o concreto estava balançando demais. O pessoal da casa ficou meio preocupado com esse negócio. Então, sim, fiz muito tempo de turnê com ela. E foi divertido, era legal. Era um risco sempre. Porque o que acontece? Marlene era uma pessoa terrível. E o que eu pedia para ela, ela conseguia. Eu dizia lá: eu quero, na época, sei lá, 30 moves. Pô, 30 moves, eu vou te dar os 30 moves. Você, se não fizer uma porra sensacional com esses 30. Então, tinha essa cobrança, assim. Mas dinheiro tinha lá, né? Hã? E dinheiro tinha, né? Sim, tinha. Você pedia e ela te dava. Só que ela dizia: olha lá, tô te dando essa porra. E isso, graças a Deus, sempre deu muito certo. Eu fiquei até terminar a turnê, as turnês, ela começou a cair um pouco, bastante naquela coisa. A gente fazia show em estádio de futebol, era bem bacana. O Rogério, tem uma coisa muito interessante, acho que de todos os trabalhos que você fez, mas vamos falar um pouquinho deste último. Meu irmão, que luz é essa que você fez na cor púrpura, cara? Porra, foi legal, né? Eu gosto muito. Cara, que trabalho incrível, cara. Foi. Fala pra gente desse processo, como foi o processo, esse trabalho, o processo de criação. O que você pensou dessa luz? Para que lugar você... Enfim, porque essa luz, ela tava sensacional, cara. Parabéns. É impressionante, né? Assim, eu gostei muito, assim, um espetáculo que eu gostei muito de fazer. É uma coisa muito louca. Vou voltar em um pedação atrás. Porque, assim, eu comecei fazendo teatro, depois fiz muito show, e eu tinha muito preconceito com a coisa do musical. Sabe, era uma coisa que não me agradava, que não, assim, achava legal, ok, bacana. Eu lembro quando era garoto, na sessão da tarde, quando vinha aqueles filmes que o cara
Tava falando e de repente começava, porra, aquele filme quando era do Elvis Presley ou alguma coisa assim, aquilo, porra, meu Deus, que saco esse filme na sessão da tarde. Não era uma coisa que mexia comigo. Mas depois, quando você percebe que, de certa maneira, é uma junção de Prêmio César artes. Gran Rio. O Paulinho tá falando aqui, ó, Prêmio César Gran Rio. Você ganhou? Ganhei. Ah, Foi parabéns. bom, foi bom. Estávamos juntos lá, Paulinho. Ah, é, foi bom, foi ótimo. Segurou o mês, porque de repente parou tudo e o Seus Grandes em Rio, porra, é legal. Eu ainda Então, brinquei aqui, eu falei, cara, eu devia ter ganhado, eu queria muito ter ganhado esse Shell, porque seguraria o mês bem legal, viu? caralho, bicho, com esse vácuo que deu, porque assim, televisão não tá gravando. Eu normalmente faço, sei lá, 8 a 10 programas de televisão por ano. Ah, Parou. Show, nem pensar, tinha um monte de turnês marcados, tenho feito Alceu, tenho feito Simone. Sumiu, cara, que pavor. Agora, vou Ó, eu confessar. vou falar uma coisa para você. Eu, de abril até agosto, eu estrearia 12 espetáculos. Puta, não, isso eu não passo mais na minha vida. Caiu todos. Ai, que merda. Bom, mas vou te falar, eu liguei um foda-se nesse sentido, sabia? Ok, é isso, vamos passar e vamos ver o que acontece. Pois é. É o que eu te falei no começo. Para mim foi um vácuo assustador. Eu tô até meio lesado ultimamente, porque o meu pique era assim, trabalhar o dia todo, 18 horas Eu por dia, também. todo dia. E desde que me entendo por gente. Foi um vácuo grande. Mas, Pois é. ok, foda-se. Depois a gente vende o carro, vende a casa, foda-se, não dá. Agora não tô nem pensando nisso. Então, e aí a Corpúrpura, como foi isso? Como que ela chegou até você? Você já tinha uma ligação com quem dirigiu? Sim, já fiz muitos espetáculos com o Tadeu Aguiar, que é o diretor, e com a Natália, que, porra, é um prazer. Depois a gente vai chegar nesse, que a gente troca figurinha bem pra cacete. Amo trabalhar com a Natália, amo você, Natália, você, tudo de bom. Ah, porque, assim, há processos diferentes, né? Há processos onde você, no nosso caso, enquanto iluminador, você, às vezes, você chega no final e diz, ó, o cenário está aí, a coreografia é essa, né? E aí bota a sua luz aí em cima. Ok, por mais que, assim, eu sempre procurei compreender onde a gente estava querendo chegar com aquele espetáculo, o que, que a gente quer dizer, qual é o estilo que a gente quer dar, qual é a linguagem que a gente quer dar nisso, mas chegar no final, você não contribui, você não participa. Quer dizer, você participa, você bota lá, chega no final, você joga o seu pó de mágica ali em cima e o espetáculo está pronto. Mas com o Tadeu e com a Natália tem sido um processo assim, muito legal de troca. Ah, eu tenho um processo muito esquisito de fazer luz, assim. Eu gosto, eu não leio texto. Me mandam o texto, vamos fazer espetáculo, me mandam o texto, ele vai para a gaveta, eu não leio. Assim, eu prefiro assistir um primeiro ensaio, primeira coisa, sem saber do que se trata. Porque aí eu consigo entender para onde as pessoas estão querendo levar aquele espetáculo. Assim, qual é a ideia daquilo? O caminho é esse. Isso eu aprendi com o Luiz Arthur Nunes, um diretor há 30 anos atrás, ou talvez mais. Ele me mandou um texto de um espetáculo que chamava-se. Era o Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É. Sensacional, era genial. Mas ele fazia uma coisa que era atores manipulando outros atores como se fossem bonecos. E cada quadro, eram vários quadros do Nelson, várias crônicas do Nelson, e cada quadro era de um jeito, tinha uma linguagem própria. E ele me mandou o texto e disse, mas não lê não, Rogério. Primeiro vem ver o ensaio para você entender o que a gente está querendo. E isso foi muito legal para mim, porque quando eu leio um texto, eu racionalizo ele primeiro. E eu não gosto de racionalizar, eu já sou muito racional. Depois eu sou um cara que é metódico pra cacete, assim, eu gosto das minhas plantas exatas, o Wagner não me deixa mentir que tá aí. Eu não tenho mais saco para montagem, eu confesso, eu não gosto de estar ali dizendo, bota esse refletor ali, eu gosto de mandar minha planta em escala e chegar lá, os refletores estão no lugar, porque eu passei horas no computador pensando onde eles deveriam estar. Então, nesse momento eu gosto de ser absolutamente irracional, ser só emoção. Porque luz na minha cabeça é interpretação, é você interpretar alguma coisa e depois pintar essa cena que você sentiu de alguma maneira. Eu lembro uma vez o Aurélio falando isso, eu tenho quase certeza que foi o Aurélio que falou isso.
que ele citou esse exemplo, não era bem esse que eu vou falar, mas era assim: temos um ator no meio do palco, ele está morrendo sozinho. Como você vê isso com luz? Tá. Como é que você diz que ele está sozinho no palco? Você bota um pinguim na cabeça dele e diz ele está sozinho no palco? Ou você acende o palco inteiro e você vê aquele palco enorme e está só aquele cara ali no meio? Quem decide o que é isso? Você tem que decidir, você tem que interpretar o que é isso. O cara está morrendo. É um pino azul porque a morte é fria, as pessoas morrem frio, ou é quente porque a morte é pesada? Você interpreta isso. Você é um artista que vai interpretar de uma maneira uma peça, eu sou um artista que vai interpretar de outra maneira, Paulinho, cada um interpreta de um jeito essa. Então, acho que luz tem muito a ver com interpretar uma cena e depois pintar ela, da atmosfera que você sentiu dela, né? Eu acho que é muito isso. Então, esse processo do Tadeu, a gente já troca figurinhas há muito tempo. Fui lá para o primeiro ensaio, Natália já tinha alguma coisa. A gente sempre troca muita coisa. Assim. Eu acho que no Bibi a gente trocou uma coisa. No final decidimos que teríamos um ciclorama lá no fundo para o segundo ato. Então a gente tinha uma peça super, eu diria, parecia de época, meio circense no primeiro ato. Segundo ato, abria aquele ciclorama e era ciclorama o resto do espetáculo inteiro. Então, cores, isso foi uma coisa que a gente decidiu junto, porque era para ser um fundo escuro, não sei o quê, não sei o quê. Então, sempre que há essa troca, a gente faz uma coisa junto. Porque não adianta você fazer um puta efeito de luz foda e acender na hora errada. Nada acontece, cara. Você olha e diz, que bonito, mas o que isso tem a ver com o que está sendo lá no palco? Não é nada. Rolou muito isso na época de show. No show o cara aprendia a mexer na mesa e operar moving lights e dizia, bom, agora ele é iluminador, porque ele... E aí o cara fazia aquela... Era como se fosse um showroom de fabricante de moving light. O cara, mas o que tem isso a ver com o que está acontecendo no palco, gente? A Cor Púrpura, eu não sei... Você assistiu? Cara, eu não assisti, mas Vi umas imagens. Eu vi umas imagens que eu fiquei chocado. A Cor Púrpura eu tenho movies. Nenhum momento eu mexi nos movies. Ele sempre acende. Ele é uma ferramenta, né? Sim. Nenhum momento... Então, as coisas têm que acontecer todas na hora certa, e para que elas aconteçam na hora certa, todo mundo tem que estar na mesma vibe. Porque senão a gente não tem um grande momento no espetáculo. Um grande momento no espetáculo é a confluência de todo mundo ao mesmo tempo fazendo uma coisa foda ao mesmo tempo na hora certa, né? Então, então eu fiz vários espetáculos com o Tadeu e aí você começa e com a Natália você começa a já compreender muito rápido o que a pessoa está jogando. É como minha filha joga basquete. Você vê quando um time um já sente onde o outro tá e você não precisa olhar para jogar a bola para lá. Você sabe que a pessoa vai estar lá e que vai receber tua bola. E esse processo foi muito... Quem falou isso? Eu falei uma vez isso numa palestra. O moving é um refletor que pode se mexer, não é obrigado a se mexer, não. É verdade. Quem tá aí que eu não consigo ler que já sumiu? É RZ É o Rodrigo. Luz. Rodrigo? É RZ Luz. É o Rodrigo, não é? Responde. Queridão, beleza. Somos um time, Natália. Eu quando fui receber esse Seix Gran Rio, para mim era muito importante falar que cada um que estava ali era responsável por um pedacinho daquele negócio. Porque realmente é de fato, assim, se os atores, o elenco, nós da equipe de criação, os técnicos, a produção, tá todo mundo trabalhando para o espetáculo, esse espetáculo acontece e cada um brilha, todos brilham. Se ninguém está ali por vaidade ou quer que o seu seja mais legal que o outro, ou que apareça, a coisa acontece e seu trabalho fica foda, né? Sim, com certeza. Então, eu sei, Rodrigo, eu sei. Beleza, amigo. Bom te ver. Luiz Nobre também, caralho, tem uma galera legal aí. Tem uma galera muito bacana, bicho. Eu acho que é isso. A galera tá junto, né? Tamo junto, né, cara? Porque... Exato. Matando saudade, morrendo de saudade de falar sobre arte, sobre... É bom, né?
E o que você... falar um pouquinho de tecnologia, né? O quanto a tecnologia hoje ela é importante para o teu trabalho de criação? Pois é. Eu sempre fui muito conhecido, todo mundo acha que eu sou o cara que é apaixonado por tecnologia, que é o cara. Eu realmente Eu domino sempre muito. achei isso, né? Eu sempre dominei muito bem isso, mesmo porque é o que eu te falei, eu sempre fui muito autodidata, então aparecia uma coisa nova, eu queria saber como é que funcionava. Agora, eu vou ser muito franco contigo, assim, tecnologia para mim é uma ferramenta, não mais do que isso. É legal? Legal. Posso fazer isso, isso, isso. E eu tenho necessidade, eu me sinto com desejo de conhecer o que aquilo faz para poder usar no meu trabalho. Mas assim, não mitifico, não idolatro, não nada. E para mim, assim, foi um processo muito fácil a coisa da tecnologia. Por quê? Porque eu comecei com lata de leite ninho e lâmpada dentro. Eu operei luz em resistência de caixa d'água, aquele negócio que você abaixava. E aí, ok, um dia apareceu o PC do Giancarlo, o sapão, pô, já tinha uma lente. Aí apareceu o elipsoidal. Aí começaram a aparecer os dimmers, mais dimmers. Aí cabo de sinal. Aí, de repente, DMX. Então, as coisas foram sendo absorvidas com muita calma. Eu fico pensando muito nas pessoas que começaram há pouco tempo ter que absorver toda essa tecnologia que a gente tem agora. O Paulinho Lebrão, que não deixa a gente mentir, que é um monstro nesse sentido. Mas, assim, a tecnologia para mim sempre foi uma coisa, uma ferramenta. Eu não consigo compreender alguém que pinte um quadro e que não saiba usar os pincéis, que não saiba misturar a tinta, que não saiba. Para mim, ok, tá. Hoje em dia, até, assim, há outras maneiras de se fazer artes visuais no computador, pra caralho, tão valorosas quanto. Mas eu não consigo compreender alguém que não domine a técnica da arte que você vai fazer. Então, a questão técnica para mim sempre foi uma coisa assim: eu quero essa ferramenta para o dia que eu precisar, eu usar. Mas eu te digo assim: hoje em dia, uma lâmpada parra tem a mesma importância para mim que um BIM. Dependendo do momento, eu prefiro ter uma lâmpada parra do que ter um BIM que faça 30. Compreende? Cada pincelada que você dá tem que ser com a tinta certa e com o pincel certo. Não adianta eu querer me exibir ou querer fazer uso, porque senão cai naquela coisa. Você é um demonstrador lá da loja que vende moving light. Não Na é isso. verdade, você acaba sendo um garoto propaganda daquela loja, né? Daquela É, marca, né? o Paulinho é um cara que pode falar muito sobre isso, porque ele tem um domínio enorme sobre isso. Ele é um Então, programador. O Paulinho Lebrão é um dos caras que a gente vai convidar, porque a gente vai fazer, eu e o Vilmar, a gente vai fazer, junto com o Carioca, a gente vai fazer um canal no YouTube, mas é voltado só para técnicos. Aham. Tô É... nessa, porque eu sou técnico, valeu? Sim, vamos embora. Não, mas quando eu digo técnicos, eu digo os operadores, montadores, Aham. porque na verdade este nosso ofício ele é um ofício aonde na verdade nós iluminadores que fomos técnicos um dia e que talvez ainda sejamos hoje, Somos. talvez a gente não teria chego a ser iluminador se a gente não tivesse sido técnico, né? Aham. E se a gente não Exato. Não continuasse existe. sendo técnico, a Não, gente não. e não existe assim. Eu desenhar no papel e botar aquela coisa, se não tem alguém para concretizar isso, isso não existe. Eu não sou Exato, ninguém. Não é exato. nada. Não é nada. Então, se não há técnico, não há nada. E eu volto a tocar nessa tecla. O que eu aprendi com os técnicos e com os meus assistentes ao longo desses quase 40 anos de luz, eu acho que foram 50% do que eu sei hoje. Óbvio que a gente observa, eu acho que muito de observação, ver o trabalho dos outros amigos, ver artes plásticas, ver artes visuais, isso sempre é alguma coisa. Ver a vida, né? Você sair um pouco da coisa e abrir os olhos e ver a vida, como é um pôr do sol. Como é um pôr do sol da cor púrpura? É um pôr do sol que eu vi. Como é um nascer do sol da cor púrpura? É um nascer do sol que eu vi. Ah, então, eu só representei aquilo, botei. A gente exacerba um pouco porque a gente está dentro de um ambiente imaginário.
Se fosse muito cru, talvez não fosse. Mas aquilo existe, aquilo é uma interpretação de alguma coisa que eu vi algum dia. Então, eu acho que a gente aprende assim. A gente faz luz depois de observar como a luz é, como ela se comporta, como, enfim. Sim, sim. Nádia, querida, O Lebrão é lembro técnico, muito programador você e e light Rodrigo designer. buscando. Sim, sim, Carioca. O Lebrão, ele é incrível. Eu acho que o Lebrão, ele é um cara que manja muito de tecnologia, tem uma visão de iluminador incrível e é isso. É fundamental, porque o que acontece é que o Paulinho ele tem uma visão, assim, ele tem um domínio absurdo da técnica, absurdo. Sim, sim. E ele sabe usar muito bem isso quando é programa. É impressionante. Você vê um movimento, você diz, esse movimento é exatamente para esse momento desse show, desse espetáculo, ou seja lá do que for. Ele tem um naipe de ferramentas que ele sabe utilizar a ferramenta certa na hora certa. Realmente impressionante. Ó, o Paulinho Lebrão está falando aqui, ó, aproveitando o papo e falando sobre técnicos, acredito que hoje falta muito incentivo para que a nova geração queira ser um ótimo técnico. Um especialista em dimmer ou um rigger especialista. Boa. Quer falar primeiro ou falo eu? Não, não, fala você, fala você. Eu lembro quando eu fui a Londres estudar e nós tivemos uma vez uma palestra com um técnico. Ele era chefe de montagem do Fantasma da Ópera, fazia todas as montagens do Fantasma da Ópera. Ele dizia: Eu amo ser técnico. Ah, e ele ganhava muito dinheiro com isso. E eu lembro que eu amava ser técnico. Ah, só que não tinha o reconhecimento de quão importante era essa função. Porque, assim, eu não vejo uma hierarquia, eu vou ser muito franco, assim, eu não vejo uma hierarquia. O iluminador manda, o chefe de montagem faz, eu vejo funções distintas. Isso muito mais na horizontal do que na vertical. Então, é o que a gente falou ainda agora. Se não há o cara que vai pendurar o refletor lá, nada acontece. Se não há o cara que vai programar, nada acontece. Se não há o cara que loca o equipamento, o cara que transporta, nada acontece. Então, isso é Tudo é muito, uma cadeia, né? Na verdade, tudo é para uma mim, isso é muito cadeia. horizontal. Óbvio que minha função é decidir como isso vai ficar, mas eu estou nessa função. Isso não quer dizer que eu seja mais importante ou menos importante. E isso é uma coisa que a gente vê na Europa, vê nos Estados Unidos até um pouco, mas dessa consciência de que assim, eu não preciso ser o iluminador. Eu posso ser um grande técnico e ser muito feliz com isso, e ser bom pra caralho no que eu faço, e ter a consciência de que eu sou igualmente importante num espetáculo tal qual um iluminador é. Sim, Sabe, aqui vende muito a ideia de que o cara é técnico, ele começa carregando caixa, depois ele vira técnico, montador, depois ele vai para o dimmer, mesa, e aprende a programar e é iluminador. E isso é uma carreira. E eu não vejo assim. Eu virei iluminador porque o destino me levou para isso, por algum motivo, eu não sei muito bem. Mas não porque eu era um ótimo técnico, depois vi um ONU, não. E eu amaria ter sido um ótimo técnico. Se eu pudesse só fazer isso na minha vida e subsistir, eu me considero um cara de muito sucesso na minha carreira, porque eu criei meus filhos, alimentei minha família, construí, tenho minha casa, tenho minhas coisas, trabalhando com a coisa que eu amo de paixão fazer. Então, esse é o verdadeiro sucesso para mim. E eu gostaria muito que todas as pessoas, independente da função, tivessem esse prazer na vida. Assim, o cara não almejasse ser programador porque o montador não ganha tão bem quanto o programador. Ele devia ganhar dignamente e poder ser um sucesso nesse sentido que eu falo, né? sim, De sim. poder subsistir do que ele faz com prazer. Enfim, mas eu acho que essa questão dos técnicos se especializarem, não sei o quê, tem muito a ver com compreender que a sua função é tão importante quanto a minha, enquanto iluminador. Porque isso não é vertical, isso é horizontal. Eu acho isso com honestidade. Eu acho que é essa mudança que tem que acontecer. Não, com certeza. E o Carioca está falando aqui que, em cima disso que você falou, ele sente hoje que muitos colocam o técnico de lado.
E é por conta disso que vimos muitos resistirem, e muitos resistir de continuar o trabalho. Deve ser algumas pessoas resistindo em continuar ou que saíram da profissão. Mas é frustrante. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele estava montando a luz para mim, ele é o chefe de montagem, foi um cara que quando eu estava começando, sei lá, 13 ou 14 anos, menino, ele já era técnico, e é um técnico estrondoso. E aí ele, Rogério, porque eu não tive muita condição de estudar, então nunca virei iluminador. Disse, caralho, amigo, você tá maluco? Você é o melhor técnico que eu conheço. Você não precisa ser iluminador, você é o melhor no que você faz. Então, o que você está pensando? Ele olhou para mim com a cara de que ele nunca tinha pensado nisso na vida, nunca tinha caído essa ficha nele. Então, eu acho que é uma questão de valorizar, eu acho que a gente tem que é difícil, né? Não vamos entrar em política, não vamos entrar em... Mas é difícil, na situação que a gente vive hoje em dia, dizer, gente, as pessoas são igualmente importantes, não tem... Né? Enfim, nem entrar nesse assunto que, porra... Cara, é o seguinte, a gente só tem mais 2 minutinhos, 1 minuto e meio. Eu queria dizer que foi um prazer ter você aqui nesse bate-papo. Eu acho que foi fundamental para que a gente elucidasse muita coisa. Como falaram aqui, você é o Lorde da iluminação no Brasil. Vocês que são os amores. Isso é uma verdade mesmo. E o Paulinho é o gentleman da iluminação no Brasil. Tamo junto. Mas assim, queria muito ter conseguido ler o que todo mundo falou. Olha, Nádia, pô, Paulinho Lebron, amigos, amo vocês. Depois eu vou dar uma olhada o que foi escrito para poder. Mas morro de saudade de todos vocês. Amo a convivência que a gente tem. Minha vida foi com vocês, assim, e eu tenho muito orgulho de ter dividido a vida ao longo desses anos com vocês. Sempre foi muito gratificante. É aquilo que eu falei, com gente que sai de casa não é só para ganhar o pão, sai de casa para modificar o mundo, para fazer o mundo melhor. Então, eu amo vocês todos. Função, né? Tem 24 segundos, vai cair. Eu queria agradecer de novo. O vídeo vai estar lá no meu Stories. E depois, da minha forma caseira, eu vou salvar e vou te mandar ele. Show. Beleza, que eu consigo ver o que as pessoas falam. Beijos, querido. Então, muito obrigado. Beijo em todos. Amo vocês. Obrigado a todo mundo aí. Até já. Beijão.